Olá, muito boa tarde. O humor é uma marca pessoal que alia ao seu cotidiano e também à experiência crente, à experiência religiosa. Uma relação não só possível, mas necessária da vida do convidado de hoje, do programa Eclésia, Tomás Rodrigues, cumprindo talvez esse apelo sempre repetido pelo Papa Francisco: conservem o bom humor. Tomás, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Acredito que seja este o apelo do Papa: conservem um bom humor, não sejam cristãos tristes, mas alegres. Acredito que seja não só um mandato, como, enfim, tem sempre um acolhimento positivo da sua parte, este desafio do Papa. Sim, boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar aqui. Falou na palavra mandato e eu acho que é isso que, não só por ser jurista, tenho uma proximidade com a palavra mandato, mas acho que é de facto uma exigência. E uma exigência porquê? E diria mais a nível pessoal, porque é neste sentido que estou a falar. Não sei outra forma. Ou seja, se há outra forma, eu pelo menos não a consigo identificar. Tem de ser alegre. Digamos assim, tem que ser alegre. Ou seja, vinha para cá pensar nisto, que é se o humor e a fé eventualmente casassem e um dia tivessem um filho, se calhar o filho, ou a probabilidade do filho se chamar fragilidade, era grande. Não sei se conseguiriam ter casa, porque o preço da casa está muito alto em Lisboa, mas diria que o nome seria fragilidade precisamente por ser um ponto comum aos dois. Ou seja, o humor vive da beleza de encontrar fragilidade e ridículo naquilo que nós somos, e a fé vive de um salto que, embora de confiança, implica sempre uma certa dúvida na certeza de que não temos certezas. E isso torna-nos pessoas mais frágeis. E por isso a capacidade de o reconhecer e de podermos brincar com isso não só nos torna mais autênticos, como o faz ter essa ideia de mandato. E, portanto, acho que o Papa Francisco tem toda a razão quando fala nessa exigência. E sempre a mostrar também que conserva o bom humor, apesar de, enfim, num quadro clínico negativo como tem nestes dias. Já sempre essa afirmação: o Papa conserva o bom humor. Sim. Ou seja, eu acho que tudo que nos faz sair da rotina, ou para cima ou para baixo, normalmente joga com as nossas emoções. E, portanto, as situações de fragilidade, nomeadamente de fragilidade física, etc., vêm mexer com a nossa rotina e, portanto, serão sempre propícias ao conservar desse bom humor, mesmo nas situações mais difíceis. Essa reflexão inicial que fazia, de facto, é interessante, olhar como todos estes dois tópicos se podem juntar a partir da fragilidade. E permitia-me recuperar aqui uma afirmação do Ricardo Araújo Pereira no livro com o João Francisco Gomes, onde ele diz que o humor e a religião têm algo em comum, talvez sejam respostas paralelas às grandes inquietações da humanidade. Sim, o Ricardo, que, pronto, para além de ser um humorista que muito admiro, não só na sua componente de resultado, porque nos faz a todos rir, mas na componente do processo, por ser um apaixonado pelo humor, para além de tocar neste ponto do ridículo, que é de facto interessante, diz que há dois grandes, e eu levo isto também no stand-up e no teatro, que existem dois grandes aliados do humor, não é? Que é a ideia de ampliarmos uma realidade e a ideia de contrastarmos com outras coisas. E por isso, a circunstância de nós vivermos destas inquietações e de as podermos ampliar e contrastar com outras realidades torna o humor uma arma gira e importante. Estava a pensar, por exemplo, a questão da morte, que será sempre, a partir de um tema mais pesado e mais inquietante. Nós pensarmos que entramos numa funerária e somos recebidos por um jovem de 21 anos que está a estagiar na funerária, que saiu de marketing e publicidade, é uma coisa que não só amplia uma realidade paralela, como é contrastante. Ou seja, não estamos à espera. Estamos à espera de ser recebidos por alguém mais maduro, mais experiente, que será eventualmente um rosto sombrio, que será eventualmente um abraço amigo para aquela situação que nós estamos a viver. E, portanto, o contraste de ter um jovem que provavelmente a única morte que assistiu foi do próprio peixe, porque lhe deu comida a mais. A ideia da funerária é uma ideia de contraste tão engraçada que nos consegue levar a outro ponto de uma inquietação. O que é que vem depois da morte? O que é que não vem? E daí acho que nasce a situação cómica de pensar nesse contraste e nesse ampliar de realidades das nossas inquietações.
Essas situações cómicas não podem gerar efeitos negativos, por exemplo, é quem está do outro lado do balcão da funerária? Claro, e isso é o grande problema eterno dos humoristas. Ou seja, os humoristas irão viver sempre com a inquietação de eu tenho uma missão, que é fazer rir. E para essa missão fazer rir eu preciso que alguém se ria. E portanto eu estarei sempre dependente da validação do público. Quer nós queiramos, quer não. E portanto uma piada será boa se o público ri, uma piada não será boa se o público não ri. Naturalmente que há temas que serão mais acarinhados por um público, serão mais detestados por outro. No final do dia eu não posso estar sempre, constantemente, a ligar no fundo àquilo que o público, à subjetividade do público tem que... Mas tem que ter cuidado com a possível ofensa. Não, ou seja, eu acredito que nós podemos... Não, eu acredito que nós podemos brincar com tudo, cientes da consciência daquilo que vai acontecer, que é, se eu toco num tema que é mais difícil e ninguém se ri, eu vou ter que lidar com isso. Agora, se eu tiver que estar preocupado com a subjetividade de todos os elementos que ali estão e eu tiver uma plateia de 800 pessoas, às tantas não posso fazer piada sobre o peixe porque pode haver alguém a quem morreu o peixe porque lhe deu demasiada comida e o peixe vinha da avó. Ou seja, é muito difícil e, portanto, confiar no meu bom senso nesse sentido e ser livre nesse aspecto. E saber que vou ter que lidar com as consequências dessa minha atitude. Portanto, se me perguntar, gosta de fazer humor com coisas que serão, digamos assim, mais baunilha, onde as pessoas se identificam, as pessoas passam um bom momento? Sim. Se julgo que quem faz completamente o contrário? Não, e até admiro. Neste aspecto de que é possível, de facto, brincar com tudo, com as consequências que isso traz, mas é o próprio que tem que as definir. O Papa Francisco, quando se encontrou precisamente com humoristas, em junho do ano passado, falou precisamente no tema religião, advertindo para que, sim, rir de Deus sem ofender sentimentos religiosos das pessoas. É possível rir de Deus sem, de facto, existir esta ofensa? Eu acho que é possível. Agora, nós temos que ter sempre muito cuidado com a forma como delineamos esse quadrado, que é o que é que será rir, em primeiro lugar, no sentido de o que é que tem graça, se formos assim pensar de forma mais profunda, e o que é ofender. Ou seja, e essa linha é tão difícil de tratar e é tão varia, é de tal maneira subjetiva que gosto sempre de pensar quem é que é, neste sentido de mandato até, sim, quem é que foi a pessoa que tem, a quem nós atribuímos o mandato de decidir isto é rir, isto é ofender. É muito tal difícil. Linha que se pode ultrapassar. Sim, acho que é muito difícil conseguir esse mandato e, portanto, como bom jurista, eu dizia, a lei não é clara. A lei não é clara. Depende sempre da interpretação. Sim, não é? Exatamente. Pessoalmente, Tomás Rodrigues, porquê esta opção por subir ao palco para querer fazer rir as pessoas? Olha, eu costumo pensar isto muitas vezes, que é, eu acho que vivo aqui num dilema grande, que é, eu tirei direito, talvez para deixar as coisas um bocadinho mais em ordem, mas adoro o humor para deixar as coisas fora de ordem. E, portanto, para ter trabalho como jurista? E, portanto, tenho trabalho como jurista e depois à noite... É uma espécie de um Batman. De dia faz uma coisa, à noite faz outra. E é muito giro. Ou seja, porque, de facto, preciso dessa componente. Gabo as pessoas que o conseguem fazer a vida toda e de forma consistente, precisamente por esta ideia de validação dos outros. Ou seja... É um trabalho que implica constantemente a ideia de validação dos outros e isso é muito complicado e, portanto, acho mesmo um ato de coragem quem sobe e vive a vida de estar no palco dependente dos outros. O que fui apercebendo ao longo da minha vida foi esta necessidade de também fazer rir os outros, não só no palco, mas na certeza de que há muitos palcos. Eu dizia na brincadeira, há uns tempos fui fazer stand-up a Fátima, a um encontro com já fui várias vezes, isso está-se a tornar um bocadinho um hábito. Eu até na brincadeira costumo dizer que vou lá, não é amor ao próximo, mas é o humor ao próximo. E, se calhar depois deste programa ainda pode ter mais solicitações. Quem sabe. E agora, há pouco tempo, a mais recente, fui fazer a 200 padres
Fui fazer stand-up a 200 padres. E giro brincar com este... O que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer, a ideia que as pessoas formatam do padre, a ideia que não formatam de um padre. E foi muito giro, porque eu, apresentando-lhes com honestidade este dilema, dizia, bem, o que eu venho fazer aqui não é bem stand-up, é procurar um diretor espiritual. E dizia isto em jeito de humor. Agora, a brincadeira sempre teve presente na minha vida, e apesar de já começar a ter uma idade que não é propriamente aceitável para algum tipo de brincadeiras, não as deixo de ter. E estava-me a lembrar de há uns tempos ter organizado um jogo de escondidas apanhadas no IKEA. Que é um bocadinho caricato, porque com 26 anos estar a correr no meio dos candeeiros a jogar às escondidas apanhadas é de facto um bocadinho estranho. E dou por mim com um senhor olhar para mim, e foi interessante porque paro e o meu primeiro pensamento é, de facto, eu tenho 26 anos e estou aqui a correr. E o meu segundo pensamento, logo imediato, é porque é que eu parei e vou ser apanhado. E continuo a correr. E, portanto, este conjugar da nossa vida, do humor, do palco, mas também de sorrir e de nos divertirmos fora do trabalho, e inclusive no próprio trabalho, é de facto uma coisa importante e que levo, e volto a frisar a palavra mandato, pelo menos quanto a mim, isso é uma exigência. Não tenho que fazer do humor a minha vida, mas tenho que ter humor na minha vida. Para esses espetáculos, chamemos assim, com os 300 padres reunidos num encontro, que alinhamento se escolhe para um encontro desses? Bom, eu gosto sempre de perguntar se existe, de facto dá mais trabalho, mas gosto sempre de perguntar se existe algum tema que gostariam de abordar, e isso é um desafio interessante de pensar, tentar pensar fora da caixa, pegar naquelas duas armas, de ampliar a realidade e de o contraste, e olhar para esse tema com um olhar diferente. E, portanto, naturalmente haverá sempre uma ligação. Pensava, por exemplo, de que forma é que existe humor na Bíblia, e levava-lhes isso, de coisas que nós não sabemos, e tentava, na brincadeira, num exercício criativo com eles, extravasar esse olhar da seriedade que nós muitas vezes olhamos para as Escrituras, e pensar que, por exemplo, quando Jesus chega a Pedro e lhe diz, tu vais ser pescador de homens, será que ele juntou 6 amigos e inventou a pesca desportiva? Não sabemos, não temos a certeza, mas podemos pensar nisso. E pronto, e como para outros espetáculos também, lembrava-me também de outro em Fátima para o Encontro Nacional de Escolas, em que levei, no fundo, a verdadeira vocação por trás de um professor. Naturalmente, de forma ampliada, de forma exagerada, mas a verdadeira vocação por detrás de um professor, e que delimita o nosso papel na educação. E que se definiria essa verdadeira vocação por? Eu vou sempre dizer, como é o exagero, como é completamente o exagero, volto a dizer, é o tal mandato da alegria, mas não é do bom senso, ou seja, não quero que acreditem naquilo que eu estou a dizer, porque o objetivo é fazer rir, não é fazer um caminho de discernimento com as pessoas que estão a ouvir aquilo. Claro, mas muitas vezes, e acredito que também essa seja uma função do humor, é de facto levar ao extremo algumas marcas, algumas características que ajudam a uma definição, até num congresso como esse, a uma definição de tal vocação do professor, por exemplo. Não é? Sim. O humor tem essa função também? Não sei. Eu gosto... Por exemplo, deixe-me buscar uma frase do Papa Francisco, precisamente nesse encontro com os artistas. Vocês denunciam os excessos de poder, por exemplo, não é? Sim. Nessa denúncia está uma intervenção política muito direta. Sim, mas voltamos ao ponto de partida, que é porque denotamos que esse excesso de poder é uma fragilidade. E, portanto, o humor ter esse papel de brincar com as fragilidades, todas. E, portanto, falar desse excesso de poder ou falar da minha fragilidade humana, é mais fácil encontrar o ridículo em mim, porque ando comigo todos os dias, e é mais fácil. E também leva isso para palco? Diga? Também leva para palco essa... sim, é a minha especialidade. É levar coisas sobre mim. É um espelho? Que as pessoas se identificam. Sim, acaba por ser um espelho. Algumas coisas em que as pessoas se identificam.
outras que nem tanto, mas levar sempre essa componente de realidade, de ridículo e de fragilidade que tenho. Agora, voltando ao ponto anterior sobre esta questão do excesso de poder, não sei se a função é de alertar ou de tocar nesses pontos mais sensíveis. A função é muito simples, é fazer rir. A função será sempre, para mim, quanto à opinião pessoal, fazer rir. O humor é para fazer rir. Se depois tem esse efeito, acredito que sim. Não é a função. Pode ter essa consequência, mas não é a função. Talvez não seja a função do humorista essa denúncia, mas do humor enquanto tal, sim, leva a essa denúncia. Isso acredito que sim. Aliás, uma das primeiras figuras que nós temos do humor, se lhe quisermos chamar, ou por exemplo, a figura do bobo da corte. Sim. Quando o rei estava cansado e queria alienar-se um bocadinho da realidade, venha ao bobo da corte, sentava-se, na esperança de que ele voltasse ali de que ele fizesse qualquer coisa que o animasse. Portanto, se a função seria tocar ali se a função do humor propriamente dita, se a colocarmos na figura do bobo da corte, tocar nesses aspectos e afastar um bocadinho da realidade como ela é e, portanto, através dos excessos, tocar nesses pontos, sim, mas lá está, ninguém vai acreditar naquilo que o bobo da corte está a dizer, no sentido de a função do bobo da corte é tocar neste aspecto e alterar a mentalidade de, não, é fazer rir e, por consequência, o humor pode levar a essas outras interpretações. Falámos com o Tomás Rodrigues sobre o humorista e não tanto sobre o jurista, não é? Mesmo que as coisas estejam ligadas. E neste contexto de carnaval, de folia, a alegria nestes dias tem outras expressões, tem outras manifestações também. É outra realidade que se está a falar ou as coisas permanecem ligadas? Eu acho que permanecem ligadas no sentido em que afastarmos um bocadinho da nossa rotina faz parte da nossa maneira de ser e de faz estar. Todos nós um pouco humoristas também, de nós próprios e da nossa circunstância? Se olharmos para a consideração de que nos estamos a afastar um bocadinho do nosso cotidiano e tornarmos algo que à partida não somos ou que não nos é tanto familiar, até no sentido da ideia da máscara, acho que sim, podemos dizer que somos todos um bocadinho carnavalescos ou humoristas, no sentido em que exageramos e contrastamos com aquilo que é a nossa realidade. E, portanto, será sempre um afastar da realidade, mas ao mesmo tempo a consciência de que é giro brincar em face da nossa pessoa e conhecendo-nos com essa realidade diferente ou essa realidade contrastante. Lembro-me também de uma história relacionada com isto do carnaval e também com esta ideia de contraste que acho interessante. Houve um dos carnavais em que nós temos uma tendência, não sei se é às vezes de ser um bocadinho à português, mas temos uma tendência para deixar isto em nossa casa, sim, deixar todas as coisas para a última da hora. Não sei se criativamente é mais estimulante ou não sei, mas deixamos tudo para a última da hora. E um dos carnavais foi muito interessante porque o meu irmão pediu à minha avó para ir vestido de papa. E então a minha avó fez-lhe o fatinho, tinha tempo, fez-lhe o fatinho todo, em pormenor, para ir de papa. E nós íamos participar num concurso e eu tinha dito à minha avó, não se preocupe, nós depois arranjamos qualquer coisa à última da hora e tal. Claro está que no último dia é quando as coisas começam a montar e nos começamos a perceber que nos faltam coisas para conseguir afastar-nos dessa realidade e ter essa ideia de contraste. E então foi muito giro porque fez-me lembrar alguns tempos de escola em que nós chegamos à noite ao pé de um pai e dizemos: eu preciso de uma cartolina roxa para amanhã de manhã, o que é impossível. Devia haver farmácias de cartolinas para os pais, 24 horas. E então o meu primeiro instinto foi: o que é que me afasta mais da minha realidade carnavalesca? Não é o meu armário, vou ao armário da minha avó. E então foi engraçado porque o que é que eu tirei de lá? O vestido de noiva da minha avó. Aproveitei que tinha um papa, pedi ao meu irmão para vestir um fato do meu avô e fui com o vestido de noiva da minha avó.
Foi muito giro porque ganhámos o concurso. O que é Não mau, ganhou o Papa. O Papa veio, abençoou-nos, foi casamento abençoado. Mas é giro porquê? Porque nos afastámos dessa realidade, a criatividade foi toda à última da hora, contrastámos com algo que não é comum. E e fico feliz por saber que usei tantas vezes o vestido da minha avó quantas a minha avó. Isso é engraçado pensar. Isto faz com que o Carnaval, enfim, nestes sentimentos de contraste também que se procuram, sejam não só, enfim, 3, 4 dias, mas no caso de Tomás seja quase todo o ano. Sim. Acho que, voltando a frisar outra vez a palavra mandato, isso é sem dúvida nenhuma uma exigência. E que acaba por ter coisas negativas, às vezes é muito cansativo, principalmente para quem nos rodeia, não é? Ter uma família e ter uma namorada que está a levar constantemente com o efeito de carnaval é cansativo, não é? Por outro lado, traz sempre as suas coisas boas no sentido em que nos permite afastar um bocadinho da rotina e deixar-nos ser surpreendidos constantemente por esta ideia de alegria, de surpresa. Estamos a terminar o nosso programa, mas eu ainda não percebi de onde é que vem esse mandato. Este mandato do humor de facto uma coisa que me debato todos os dias. Acho que vou buscar algumas coisinhas aos pais, vou buscar outras coisas aos avós. É uma vocação? Aqui acaba por tocar na grande pergunta. Essa palavra diz tudo. Sim, essa palavra diz tudo sem dizer nada, no sentido em que me levanta muitas perguntas e me dá poucas respostas. E, portanto, vou deixar como bom jurista em aberto e dizer depende. Depende. Depende das interpretações, depende dos ouvintes também. Tomás, agradeço muito ter estado aqui no programa Eclésia este dia e felicidades para tantos palcos a fazer humor e a fazer rir as pessoas. Obrigado, Paulo, foi um gosto. Muito obrigado. Um percurso de vida que hoje quisemos partilhar consigo nessa possível e necessária aliança entre a fé e o humor. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.